Eu vou trazer um outro destaque, viu, delegado Palumbo? Inclusive, que surpreendeu muitas pessoas, porque a Polícia Civil do Rio de Janeiro está em alerta com uma nova tática de violência entre facções rivais na zona norte da cidade. O uso de drones com o objetivo de lançar granadas. Moradores do Complexo de Israel, dominado pelo Terceiro Comando Puro, o TCP, relatam ataques aéreos contra o complexo do Quitungo, sob controle do Comando Vermelho, o CV. Um vídeo que foi publicado em rede social mostra justamente um drone sobrevoando uma residência ali no Quitungo, supostamente carregando uma granada. A Polícia Civil iniciou uma investigação sobre esses ataques que representam um novo patamar de ameaça na guerra entre as facções, evidenciando a urgência de uma resposta eficaz das autoridades. E você que nos acompanha pelas emissoras de rádio da Jovem Pan espalhadas por todo o Brasil, a gente justamente exibe essa imagem que foi gravada com um telefone celular, certamente, mostrando o drone sobrevoando e também a movimentação dos criminosos da facção ali naquela região. Delegado Palumbo, claro que surpreende a cada dia que a gente traz esses destaques ligados à segurança pública, o poderio bélico e financeiro dessas organizações criminosas que a ousadia, inclusive, acaba parecendo que a gente está assistindo uma cena de um filme, né? E não, isso é vida real, é a dificuldade da população em lidar com esses grupos criminosos que acabam dominando muitas comunidades ali no Rio de Janeiro. Agora, de que maneira o poder público, as polícias precisam monitorar e, naturalmente, asfixiar esses bandidos, hein, delegado Palumbo? É a batalha por territórios, né? Só na comunidade da Rocinha se arrecada por mês 12 milhões de reais. É muito dinheiro. E o traficante, ele visa dinheiro, ele visa lucro. E para ter lucro, ele tem que ter um território para ele poder vender essas drogas, né? Com toda a ajuda possível da legislação e do judiciário, que não permite. Se tiver esses indivíduos sendo monitorados, a polícia, será que ela pode entrar na comunidade? Segundo o STF, não pode. Tem que avisar, só que aí quando você avisa, as informações vazam e o bandido vai embora. De cada 10 presos brasileiros, 7 voltam a cometer o mesmo tipo de delito na chamada reincidência. Ou seja, eles têm certeza da impunidade. Nessas imagens que nós vimos, eu tenho certeza absoluta que a maioria desses bandidos ou foram apreendidos quando menor ou presos quando maior, mas estão soltos. Ou seja, o Brasil é o paraíso dos criminosos. Enquanto a gente não investir realmente em segurança pública e parar com esse mimimi de ficar endeusando o bandido, achando que eles são vítimas da sociedade, quem vai pagar a conta é sempre o cidadão do bem, que é assaltado em cada esquina, que é morto em cada esquina. Então nós precisamos trabalhar com segurança pública de maneira efetiva e eficaz. E não ficar. Eu queria saber se tem alguém dos direitos humanos que vai atrás dessa comunidade aí para saber se os moradores foram atingidos por alguma granada. Não vai. Mas se a polícia entrar lá, eles aparecem imediatamente. Quem se fortalece com isso? O crime organizado. Pois é, né, Mota? As facções faturam bilhões de reais por ano. Trouxemos uma estimativa aqui assustadora, pelo menos em relação ao faturamento projetado do PCC. Agora, dá para perceber que esses grupos, eles não economizam no investimento a armamentos e equipamentos, né? Vimos em outras ocasiões fuzis, tem a história de que o PCC mandou construir um submarino para mandar a droga para a África e também para a Europa, e agora essas informações e vídeos que sinalizam para a possibilidade de utilizarem drones para atacarem com granadas um grupo rival em uma comunidade do Rio de Janeiro. Por essa razão também que é urgente, né? Que as polícias estejam muito bem equipadas. Não dá para economizar com segurança pública, né, Mota? Eu sinceramente, Caniato, eu não vejo com nenhuma surpresa essa história do drone. Eu acho que isso é fichinha. Depois que a gente vê um vídeo de uma metralhadora .50 disparando, se eu não me engano, o último episódio foi no Complexo do Alemão, e os traficantes filmando para depois colocar na internet. Eles tentando acertar um helicóptero que está lá. Eu acho que a gente já passou há muito tempo do ponto de bom senso e realmente eu não tenho mais explicação do que está acontecendo no Brasil.
eu achei que houve uma época em que eu achava que tinha. Eu achava que se tratava de ideologia, de má informação, de ignorância, de oportunismo político. Hoje eu não tenho mais muita explicação do que está acontecendo. O tráfico de drogas existe em todo mundo. O tráfico de drogas movimenta muito dinheiro em todo mundo. A gente vê também traficantes de outros países investindo na construção de submarinos. Dá muito dinheiro você levar 1 quilo de cocaína daqui para a Europa, para os Estados Unidos. Isso é normal, isso é do jogo. Assim como outras atividades criminosas também são lucrativas. O que não é normal é você ter setores do próprio Estado que trabalham dia e noite para facilitar o trabalho dos criminosos e dificultar o trabalho da polícia. O que não é normal é você ter setores do próprio Estado que morrem de dor e de piedade com o sofrimento dos criminosos e são cegos e surdos para o sofrimento das vítimas. O que não é normal, Caniato, é você ter uma mídia que chama de rapaz, um bandido que puxou uma arma para atirar no policial, e aí a manchete é rapaz é baleado por policial, e ignora o que aconteceu com um dos seus colegas, o Tim Lopes, nós mencionamos aqui na semana passada. Como é que a gente pode viver num mundo como esse, onde os bandidos contam com aliados dentro do próprio Estado e na maioria da mídia? Será que os bandidos não assistem televisão? Será que os bandidos não usam a internet? Será que os bandidos não escutam os discursos oficiais? Claro que sim. E aí, quando chega lá de noite na reunião lá do comando deles, eles dizem, vamos que tá de boa. Olha aqui o discurso que essa autoridade falou. Olha lá, vamos fazer mutirão para soltar a gente. A partir de agora, vamos dividir aqui, ó. Cada um só anda com 35 gramas. Se for parado, já está livre. Essas coisas é que não são normais, Caniato. Essas coisas é que me preocupam. O drone, eu acho que é só exibição ali do traficante que estava com pouco o que fazer no momento. Sem dúvida. É que muitas pessoas ainda têm aquela imagem romântica do traficante brasileiro com camiseta regata, bermuda, chinelo de dedo, com um revolvinho 32 com numeração raspada, mas não, né? Hoje em dia eles têm recurso e muito recurso para investir com equipamentos de última geração, né? E alto poder destrutivo, inclusive, nos enfrentamentos que eles fazem contra a polícia e com outras gangues, né? Facções rivais. Agora você, Gani, isso que o Mota traz, eu acho que é importante, talvez seja a grande explicação para o tráfico de drogas ter alcançado esse patamar, né? Há iniciativas legislativas ou de postura por parte de alguns setores da sociedade que, de certa maneira, são lenientes, né? E aí não há aquele enfrentamento que muitos esperavam. Com certeza. E aí a gente pode, complementando essa fala muito boa do Mota, que faz um diagnóstico, né, das causas aí da violência e principalmente do poder do tráfico de drogas, é também o sistema educacional, né, que forma valores. Então, desde a criança, e desde criança eu sou testemunha disso, você vai na escola e é passado de diversas formas, em diversas matérias, diga-se de passagem, de literatura, a história, a geografia, de que o bandido ele é um oprimido, que no final das contas a sociedade o corrompeu, a sociedade capitalista, opressora, aquela visão de Rousseau é impregnada no colégio. Então você vai ouvindo isso dos seus 6 anos de idade até os 18, aí você presta vestibular. O legado de Paulo Freire. Exatamente, o legado de Paulo Freire, Caniato. Aí você presta o vestibular e passa no vestibular e vai para uma universidade. Isso tanto em universidade privada quanto em universidade pública. Aí você vai fazer direito, por exemplo. E aí quando você chega num curso de direito, continua, né? A intoxicação ideológica, com raras exceções. Tem exceções, é claro, mas você vai sendo contaminado. Curso de economia também. Bom, aí você sai da universidade um completo inocente útil, para usar uma palavra mais elegante aqui. E você vai passar num concurso público, você vai ser promotor, você vai ser juiz.
E aí é claro que, como você, durante toda a sua vida, você foi treinado ideologicamente a entender que o bandido é uma vítima, é claro que você não vai dar muita bola para a lei, para a aplicação da lei. Você vai querer fazer o quê? Proselitismo, mudar o mundo, né? Utilizar da sua profissão para transformar o mundo. E aí você vai falar, não, isso aqui não é bem assim, né? Eu vou julgar de acordo com as minhas convicções, não de acordo com as leis. Eu sei que parece bastante familiar o que eu estou falando, porque isso ocorre em várias esferas da justiça. E o resultado está aí. O resultado que, se você julgar de acordo com as suas convicções lá de trás, que o bandido, afinal, é uma vítima da sociedade, portanto, você vai ser mais conivente e vai ter um sistema como um todo mais premiando a impunidade para o bandido.